Olá, gente querida! Hoje é sexta-feira, dia 4 de dezembro, sexta da primeira semana do Advento. Nós estamos fazendo o nosso itinerário espiritual, a espiritualidade do Advento é marcada pela vigilância, pela penitência, pela alegria, pela fé e, sobretudo, pela esperança, pela expectativa de um Deus que vem nos visitar. A primeira parte do Advento é mais dedicada à reflexão sobre a vinda escatológica de Jesus, os tempos messiânicos que iniciam. Nos textos, durante a semana, meditamos vários textos que tratam de curas, de ações miraculosas, de intervenções salvíficas de Deus. E a partir do dia 17 de dezembro, teremos mais uma sessão de 17 a 24 para refletir sobre o mistério da encarnação. Você já sabe, você deve sempre acompanhar com a sua Bíblia. O texto é de Mateus 9, de 27 a 31. Mateus 9, de 27 a 31. Mas antes, vamos orar, pedindo ao Espírito Santo de Deus que nos conduza para acolhermos bem a sua santa palavra. Espírito Santo de Deus, abre os olhos do meu coração para que eu possa ouvir a tua palavra. Em ti coloco minha esperança, ó meu Deus, de iluminar minha mente e o meu entendimento com a luz do teu conhecimento. Não apenas para valorizar as coisas que estão escritas na Bíblia, mas, sobretudo, para realizá-las. Amém. Vamos ao texto. Naquele tempo, partindo Jesus, 2 cegos o seguiram, gritando: Tem piedade de nós, filho de Davi. Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram dele. Então Jesus perguntou-lhes: Vós acreditais que eu posso fazer isso? Eles responderam: Sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: Faça-se conforme a vossa fé. E os olhos deles se abriram, e Jesus os advertiu severamente: Tomai cuidado para que ninguém fique sabendo. Mas eles saíram e espalharam sua fama por toda aquela região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como lhes disse, minhas irmãs, meus irmãos, nessa primeira parte até o dia 16 de dezembro, prevalece a reflexão sobre a vinda de Deus na glória. Na segunda parte, a vinda de Deus na história, o mistério da encarnação. E nessa primeira parte nós meditamos de modo especial sobre a atividade de um Deus que cura, que transforma, que restaura. Aliás, a primeira leitura de hoje, que é de Isaías capítulo 29, também apresenta os sinais do agir salvífico de Deus e a restauração de tudo pelo poder de Deus.
acontecem sinais na natureza, curas de doentes, os pobres rejubilam em Deus, os prepotentes e pecadores desaparecem, os inconstantes se firmam em Deus, e Deus será adorado por todos. Inclusive, as maldições são abolidas. Tudo é transformado. A ordem natural, a ordem cósmica, o corpo físico, a ordem social, o convívio, tudo é transformado, redimido pelo poder salvífico de Deus. E o ser humano, novo e livre, pode louvar o Senhor. Mas olhemos agora mais de perto o trecho do Santo Evangelho. O Santo Evangelho de hoje é a narrativa de uma cura, de um milagre, sinal do início dos novos tempos messiânicos. Esses milagres realizados por Jesus no Evangelho de Mateus, 10 deles estão no capítulo 9. O capítulo 9 prepara o discurso apostólico ou o discurso missionário. No capítulo 10 de Mateus, Jesus faz um discurso sobre a missão. Mateus então coloca uma série de 10 milagres no capítulo 9, preparando assim o discurso missionário. Jesus cura, primeiro, um leproso, 2, o servo do centurião, 3, cura a sogra de Pedro, 4, o milagre da tempestade acalmada, 5, os endemoninhados gadarenos, 6, a cura de um paralítico, 7, a cura da hemorroíça, 8, a ressurreição da filha de Jairo, 9, o texto do Evangelho de hoje, a cura dos 2 cegos, e 10, a cura de um endemoninhado que é mudo. É uma forma de dizer que a palavra proclamada é concretamente comprovada pelas ações libertadoras de Jesus. Mateus, então, no trecho do Evangelho de hoje, apresenta 2 homens que foram curados. Por que 2? Porque Mateus é um evangelho escrito especialmente para cristãos provindos do judaísmo. E na lei mosaica são necessárias 2 pessoas adultas, especialmente 2 homens, como testemunhas sobre alguma coisa. Assim, os 2 cegos curados se tornam testemunhas daquilo que Jesus realizou em suas vidas. Olhemos então esse pequenino texto, mas tão belo e tão profundo. Primeiro, os cegos chamam Jesus com o título messiânico de Filho de Davi. Jesus aceita este título messiânico, mas com alguma reserva. Na verdade, ele prefere o título Filho do Homem, exatamente porque o título Filho de Davi tem algumas conotações políticas. Revela um tipo de messianismo imediatista. Esse Messias, filho de Davi, seria alguém que viria para resolver os problemas concretos da população. Comida, doença, etc. A súplica dos cegos é por misericórdia, é por piedade.
a misericórdia, a piedade, a compaixão é a atitude típica de Jesus. Misericórdia significa ter o coração dobrado, ter o coração voltado para o miserável, para a pessoa que sofre, para o necessitado. Essa sempre foi a atitude de Jesus. Terceiro, a cura acontece na casa. E a casa, nos evangelhos, a casa é o ambiente restrito da comunidade dos discípulos e discípulas de Jesus. É um modo de dizer que Jesus acolhe estes dois homens em sua comunidade discipular. Quarto, como é bonito o verbo que Mateus utiliza. Mateus diz que os cegos se aproximam de Jesus. Somente pela revelação da nossa cegueira, pela coragem de nos aproximarmos de Cristo, é que pode haver, de fato, a cura das nossas cegueiras. Quinto, Jesus pergunta pela sua fé, a fé deles. Jesus pergunta: vós acreditais que eu posso fazer isso? Versículo 28. E eles respondem: sim, Senhor. Nós cremos. Aliás, o milagre só acontece por causa da fé. Sexto, acontecem então os toques salvíficos e libertadores de Deus. Deus nos toca. É o poder do braço de Deus, da mão de Deus, do dedo de Deus, que está muito vinculado à criação e também à libertação. Deus cria e nos modela com a sua mão. Deus liberta o seu povo da escravidão pelo seu braço erguido, pela sua mão, pelo seu dedo. O dedo de Deus é o dedo da libertação e da vida. Depois, Jesus diz: seja feito segundo a sua fé. Os olhos se abrem, como os olhos de Saulo, depois da conversão no livro dos Atos dos Apóstolos. Esse gesto tem uma forte vinculação com o batismo, que era chamado na comunidade primitiva de sacramento da iluminação. É a abertura dos olhos para a fé, para o discipulado, para o seguimento, para a participação no seio dessa nova comunidade. Depois, a advertência de Jesus faz parte do esquema do segredo messiânico, de algum modo. Significa que cada pessoa precisa fazer a sua própria experiência de encontro com Cristo. Essa experiência não pode ser terceirizada. Ela pode ser testemunhada. É por isso que o catequista é mistagogo, é pedagogo da fé. Ele é o iniciador, mas nunca pode substituir a experiência pessoal da fé. Os cegos, contudo, curados, eles não se calam. Tornam-se também eles testemunhas de um encontro, de uma experiência transformadora. Por último, podemos dizer, é nesse texto que nós encontramos todo o itinerário da nossa iniciação catecumenal à vida cristã. Renovemos então a nossa fé nesse advento. Peçamos ao Senhor que também cure as nossas cegueiras e nos faça crer, renovando assim
a nossa fé no seu poder salvífico. Um abraço a você. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.